Primeiras impressões, antes de entrar no, em cheio, assim, no tema, eh, qual seria a intenção aqui? Em primeira medida, poder distinguir algo que no uso coloquial colabora para certa confusão. Desde já não é difícil, fazer a diferença, mas talvez seja prudente entre o que podemos considerar como trauma, né, relacionado ao trauma originário e o que corresponde ao resto das denominações, onde aparecem os textos psicanalíticos, teoria e clínica, a questão do que seria um traumatismo ou um trauma, diríamos um trauma neurótico. A diferenciação para nós é óbvia, mas é prudente, pelo menos indicar aqui, né, esta primeira grande divisão, esta primeira grande, boa noite, esta primeira grande diferenciação. eh. Há o que é da ordem do trauma, e colocaríamos trauma com maiúscula si quisermos, y cuando falamos de ese trauma con mayúscula estaremos nos referindo ao trauma originario. Vamos ver qué tanto, bueno, en Freud es obvio, porque es Freud quien trae esa tona, quien elabora esta idea de un trauma originario y posteriormente cómo es que eso llega en Lacan. Qué presencia inevitable, no podría ser de otra forma. Lacan no podría si esquivar de un termo como ese, mas vamos a acompañar cómo es qué leitura Lacan faz, diríamos até para o beneficio da sua própria teoria, sobre esta questão do trauma. Né? Então, primeira diferenciação, né, é entre o trauma originario e o trauma. Pergunta de 1 millón y cada uno va a tener el resto de la vida como psicanalista para tentar responder cuál es o cuál sería la relación, si es que houver, entre el trauma originario y los traumas que se presentan posteriormente en la vida de un neurótico. ¿Eh? Porque do trauma originario, ya vamos colocando algunas líneas. Do trauma originario, nenhum de nós tem notícia. E vamos ver por quê. Agora, dos traumatismos, é com o parte do que os pacientes chegam nos nossos consultórios como queixa. Porque esse trauma já sob a égide, sob o guarda-chuvas da neurose, nós o associamos, e com todo direito, ao sintoma. Então, aí também cabe fazer uma distinção fina, né? Não só neste momento, não só aqui, senão cotidianamente. O trauma, o trauma, né, faz emerger, faz surgir, colabora com a configuração do sintoma. O trauma neurótico. ¿Mm? O Freud teve bastantes inconvenientes no percurso, primero para poder estabelecer o que seria o típico do trauma. Né? E é interessante como em algumas outras situações com Freud, o Freud dá de cara, diríamos, tropeça com o trauma originário. Procurando, y tenemos como testimonio de eso todos los primeros textos, do 1886 en diante, temos os estudos sobre histeria, onde o Freud está atrás, está a casa do sintoma histérico.
Primero o sintoma histérico, depois sintoma obsessivo e outros, a fobia. Mas nessa caçada, né, ao sintoma, o Freud vai percebendo que há algo que não é possível de ser reduzido à usada do que seria um trauma, né, sintomático, ao que seria um trauma neurótico. Há algo que excede. Insisto, Freud si depara, Freud se ve de alguma maneira obrigado, como em algumas outras questões teóricas também, a ter que abrir um espaço nas elaborações, porque não há possibilidade de reduzir o alcance do que é traumático na sua gênese, na sua produção, meramente a o que poderia ser um tratamento, né? Diríamos uma análise, né? A análise não daria conta, em princípio, da natureza disso que excede, mas rapidamente, e aí está a sacada de Freud, que nós, inclusive Lacan, boa noite, usufrui de mão cheia, tem a ver com isto que excede do que é sintomático e coloca a Freud na trilha de ter que se haver e se ater con algo que vai se delineando, vamos ver de diferentes maneiras, e insisto, aos tropeços, né, por parte de Freud, com o que hoje, para nós é ponto pacífico. Bom, há o trauma originário. Como foi que foi sendo delineado, como foi sendo moldado na teoria, né? E, ao mesmo tempo, as incidências clínicas, porque não se trata só de uma abstração teórica. Vamos retomar. Hoje a ideia é trabalhar juntos a questão do trauma em Lacan. No o trauma de Lacan, que parece que era bravo y nos traumatizó a todos. A partir de lá estamos todos ferrados, mas a questão do trauma em Lacan. De que maneira? Assim como fizemos com Freud, porque no tempo que temos não, poderíamos passar anos trabalhando este tema, mas eu gostaria de sinalizar duas questões que são intrínsecas, são internas à teoria lacaniana e tentar ir costurando o que é possível de um diálogo ou uma aproximação entre o que vimos em Freud e o que vamos ver em Lacan. Que pontos de contato poderia haver? Como sempre, mantendo as distâncias necessárias do que poderíamos trabalhar, do leque que poderíamos trabalhar em Lacan, eu escolhi duas vias que talvez despertem para continuar pensando, para continuar trabalhando depois deste encontro, que tem a ver com a questão que aparece no Seminário 11 de Tiquet e Automaton, né, as duas formas de repetição, e um neologismo que Lacan inventa que deriva de trou, que é em francês buraco, furo, e traumatismo. Lacan inventa um neologismo que é traumatismo. Vamos ver de que se trata. E é interessante que tanto pela via do Tiquet e do automatón como do traumatismo, podemos estabelecer alguns pontos de contato com Freud, mantendo as diferenças e o específico de cada empreendimento teórico, né? E vamos colocar já de cara
Vamos a colocar de cara algo que poderia ser o resumo ou a conclusão que poderíamos tirar no final do encontro. Mas vamos colocá-la de início porque talvez permita ir organizando algumas coisas. O trauma para Lacan se refere à irrupção do simbólico. Se quisésemos só um bordão e poderíamos dizer, bom, depois disto, já está, damos por encerrado o encontro. A questão do trauma, né? Do trauma originário, em Lacan se refere à irrupção do simbólico. E as vicissitudes que essa irrupção do simbólico, a irrupção do simbólico em relação ao real. 5 minutos antes tínhamos um organismo, que é um bebê. 5 minutos depois, temos outra coisa. A questão traumática estaria justamente pela irrupção em campo do simbólico. Vamos aproveitar a Copa do Mundo para usar esse jargão, não é? Bem, então, mas isto é dito assim, é uma frase que não encontra, eu não forneço nenhum suporte, nenhuma proporção. Vamos ir abrindo essa questão. Seminário 11, Lacan. Não é notável que na origem da experiência analítica o real seja apresentado na forma do que nele há de mais inassimilável, na forma do trauma, determinando toda a sequência e lhe impondo uma origem na aparência acidental? Aqui Lacan brinca com duas questões. O trauma poderia ser fruto de um acidente, poderia ser fruto de uma incidência, de uma vicissitude. Mas o real é o que vai determinar a questão do trauma. Entre o que poderia ser acidental e o que é determinante, aqui Lacan toma posição. Como Freud tomou posição também. Lembramos todo esse percurso que Freud fez a través das distintas teorias sobre o trauma que vimos da vez passada, é justamente na tentativa de poder estabelecer, seja por via da sedução, seja por via da diferença dos sexos, seja por via da filogenia, pela via que quiserem, que está presente em Freud. A necessidade é distinguir o que é de origem e o que deriva disso. Bom, então, se foi a questão da sedução, provocou um trauma ligado a uma questão do sexual. Freud decía, elaboraba questões, até que se frustrava e tinha que partir para outra coisa. O que é de origem e o que surge a partir dessa origem. Aí está o trabalho. Em Lacan não é diferente, mas Lacan resolve por outras vias. Mas a preocupação é a mesma. Eu entendo que a maneira em que Lacan trabalha, especificamente a questão de Tiquet e automatón, nos permite, de uma vez por todas, uma distinção entre o que seria da ordem do trauma originário e o que seria da ordem do traumatismo neurótico, ligado ao sintomático. Porque essa é uma questão que também é necessária. Quer dizer que os traumas com os quais chegam nossos pacientes que fabricam sintoma são produto direto do trauma originário? E seria uma aposta muito arriscada. Seria uma espécie de correspondência.
que não temos, primeiro, como sustentar, menos como comprobar. Mais que poderíamos dizer, se quisermos ser elegantes, no habiendo trauma originario, y no haberá sujeito. Y si no hubiera sujeito, no haberá sintoma. Y el sintoma va a estar referido a esta preocupación que ya vem de Freud y pasa para Lacan. Novamente, algo que não se encaixa, algo que não se harmoniza, algo que não se corresponde devidamente. E Freud acerta na mosca, na empreitada dele, tentando, tentando poder estabelecer essa não relação justamente pela via da sexualidade, pela via do sexual, mais que da sexualidade, do sexual. Onde encontra Freud no leque da experiência humana algo que não se encaixa de forma harmoniosa, de forma, diríamos, como diría Homer Simpson, así entre aspas, de forma natural, mm, da questão sexual. ¿Será por eso que Freud mandó todos sus cañones para ese lado? Porque encontró algo, primeiro, que não encontra uma relação harmónica. Y segundo punto, que el propio Freud, que nos lembra disso en algún dos textos mal llamados pré-psicanalíticos, a questão do sexual convoca sempre a algo da ordem do excesivo, algo que o aparelho psíquico nunca está en condições de tramitar adequadamente. E aí onde Freud faz o salto do que poderia ter se reduzido a algo da orden do inconsciente, meramente, a orden do simbólico, y ten que partir para que está un pulsional, o real. Nisso é, novamente, nisso que excede, nisso que não se adapta, nisso que não se inscreve, mas que produz severo efeito, severas consecuencias. Porque si deixamos de fora ese aspecto, no máximo que estamos pensando es en los termos de una psicología. As atitudes, a personalidade, o jeito, a maneira. O que é que perturba, inclusive, tudo isso? É algo que não provém do inconsciente. Nesse ponto, né? O inconsciente incomoda pouco, faz pagar mico, mas o embate pulsional é para Freud o que torna necesario para o aparelho psíquico tomar providências. Tomar providencia é estar facendo sintoma o tempo todo. E estar facendo sintoma nessa perspectiva e nesta perspectiva que tentamos aqui aproximar é a desesperada tentativa do indivíduo de fazer com que encaixe algo que não tem como encaixar.